E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, o Flamengo venceu 2-0 o Bahia, né, na Fonte Nova. Encostou mais ainda nos líderes do campeonato, né? E o Flamengo está mais vivo do que nunca, lutando pela conquista do Campeonato Brasileiro, né? Muitos não acreditam, né? Mas o Flamengo está na cola, né? Mais um jogo bom do Flamengo, não deixou o Bahia respirar. Todo o tempo marcando pressão em cima do adversário, não deixando respirar. Acho que o placar foi até enganoso. O Flamengo merecia ter saído no mínimo 3 gols de diferença. Mas o Flamengo jogou bem, né? O importante é isso. Mais uma partida boa do treinador Felipe Luiz. Para aqueles que não acreditavam, agora infelizmente, né, vão ter que engolir Felipe Luiz. Mais uma vez ele repetiu a escalação, tirou só Alexandro, colocou o Ayrton Lucas, que inclusive fez uma boa partida, fazendo gol, né? Mais uma vez Gabigol ficou um pouquinho abaixo, né? Mas sempre dando opção, teve a sua oportunidade de fazer o gol. E Alcaraz desencantou, né? Fazendo seu gol, mais uma vez Gerson, né, jogando muito bem. E o Flamengo agora, pessoal, vai ter a questão da data FIFA, mas o Flamengo encostou de vez. Agora os Antes já estão preocupados, os rivais já estão com medo, porque sabem, né? Quando o Flamengo chega, pessoal, aí complica, né? E o que será que os Antes estão achando? E a mídia, o que será, né? Pois é, né? Todos têm que tirar o chapéu, todos têm que se render Felipe Luiz, né? O cara chegou ontem no Flamengo, já conseguiu desenvolver um bom futebol, né? Não é aquele futebol dormioco, né? Que era o futebol de Tite, né? Graças a Deus, né? Agora é manter os treinamentos, né? Para quando voltar a data FIFA, o Flamengo passar por cima dos seus adversários, né? E o Campeonato Brasileiro não tá perdido, pessoal. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Vamos trazer um corte aí com as notícias, né? O que a mídia achou desse jogo do Flamengo. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo ESPN, link na descrição. Vamos ver o que eles estão achando aí. No final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Seria uma vitória de novo por 1-0, mas aí no final um pênalti a favor do Flamengo acaba deixando esse placar um pouco mais elástico, né? O Felipe é perguntado ali, Pedro, sobre as diferenças, assim, e acho que a primeira coisa é a mudança de posicionamento do time de um jogo para o outro no sentido de pressão no adversário. Ele explica isso, falando como é o meio-campo do Bahia. O que você percebeu em campo desse Flamengo do Felipe Luiz da partida passada para essa? A partir do momento que ele fala sobre a explicação da pressão ao Bahia, não é exatamente uma mudança porque o Felipe está ali, é porque o Flamengo precisou pensar sobre o Bahia. E sobre mudanças ou não, você começou falando de algo muito interessante, né? Poderia ser um 1-0 sofrido ali, não fosse o pênalti no final, um soco ali, pênalti claríssimo. Isso é algo que talvez o Flamengo precise pensar. Talvez nem todo jogo o adversário não vai conseguir jogar. Sim. O Flamengo vai ser tão superior. E mais uma vez o Flamengo deixa de decidir. O Flamengo poderia ter decidido o jogo. Foi tão superior que poderia ter resolvido o jogo antes. Foi assim contra o Corinthians. É claro que a atuação do Hugo foi um espetáculo. Então, o Flamengo não resolve. Fica com aquela sensação de ali de até o fim não ampliou, podia ser mais e ficou correndo risco. Hoje também não ampliou, poderia ter resolvido. Agora, o que fica assim, é um time que, quando você imaginava algumas semanas, e não é técnico A ou técnico B, a postura do time na abordagem de pressão, que é o que o André fala, tira alguns minutos. Tem muita coisa que mudou para os olhos do torcedor, de jogador que corre em campo, jogador correndo, se entregando. O Gerson, um grande destaque do time. Alguns jogos já, não o Léo Ortiz, muito bem hoje. Sim. Você vai questionar por que o Tite sacou ele num jogo de ida contra o Peroll, por que depois muda, tudo bem, mas são coisas que o Flamengo já tinha. Agora, a abordagem é interessante, a pressão é diferente. O Flamengo vai ter um tempo para descansar, que eu acho fundamental, porque o desgaste foi muito grande contra o Corinthians e hoje também, porque por tentar até o final ampliar. Mas eu acho que é um início de trabalho, a gente vai precisar... É claro que não vou virar para o torcedor e falar para ele não se empolgar. Só que também para daqui a pouco, quando não pintar ali uma sequência de 2 derrotas, não virar aqui e falar, será que é isso? Será que o Felipe não é estável? Será que tem que mudar de novo? Será que o Flamengo está pronto? A gente também não vai virar aqui e falar que tudo mudou. Tem coisa que está para melhorar. A insistência no Gabriel me parece algo muito mais de querer dar confiança a alguém que ele acredita e alguém que olha para ele com respeito. Isso, né? Sim, precisa de minutos, precisa de confiança, precisa estar em campo. Mas só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Um técnico chegando ao Flamengo não brigaria com o campo.
Em algum momento o Felipe está indo muito na convicção dele, na confiança de que vai mudar, do que exatamente no Gabriel não tem o seu melhor momento técnico. Gabriel talvez não justifique uma titularidade imediata no meio de semana. Gabriel talvez não justifique tanta paciência com o pouco que vem jogando. Só que tem algo que no Flamengo vale muito, você sabe, Dani. O Felipe Luiz entende o ambiente, entende talvez o que pode ser ter o Gabriel de volta em algum momento. O Gabriel hoje não foi bem. O Gabriel teve alguns movimentos ali de tentar ultrapassar, tentar se oferecer o passe, mas tecnicamente erra muito ainda. Agora, isso tudo para pontuar o que a gente não pode achar que passou despercebido. Fora isso, uma boa partida do Flamengo. O Flamengo se impôs, o Bahia teve dificuldade, ele fala que é difícil pressionar o Bahia, e ele tira a bola do Bahia, ele não deixa o Bahia jogar, ele pressiona, ele faz 1-0, ele tenta até o final fazer outro gol, ele tem momentos que ele perde sim o controle do jogo, não é porque o Bahia era muito superior, até porque o Bahia não consegue exatamente fazer uma pressão. Caiu muito a partir de rendimento a partir das substituições contra o Corinthians. Hoje isso já não acontece tanto. E hoje não aconteceu tanto porque, para mim, a grande diferença do jogo de quarta-feira para hoje é que foi um time muito mais coeso, foi um time muito mais coletivo, foi um time muito mais sustentado em aproximação de jogadores, tanto com a bola quanto sem a bola. O Flamengo. Sim. Você gostou mais da atuação de hoje que muito mais. Tá. E até Muito porque mais. precisa jogar muito mais bola para dominar o Bahia do que para dominar um Corinthians absolutamente bagunçado no primeiro tempo do Maracanã. E ele fala sobre essa dificuldade. Contra o Corinthians foi um time muito mais... com uma diferença anímica do que exatamente em termos de organização em campo. Hoje eu vi um time mais organizado. E o Felipe fala disso, né? Sofreu um pouco nos primeiros minutos, até os 20 ali o Bahia conseguia envolver o Flamengo com troca de passes, mesmo sem o Everton Ribeiro, que é o principal jogador dessa maneira de jogar do Rogério Ceni, é o jogador por onde a bola passa quase o tempo inteiro. Mas ali com 20 minutos é engraçado, né? Tem situações do jogo que marcam mudanças. O jogo foi interrompido para que o Ayrton Lucas fosse atendido pelos médicos, porque ele tinha sofrido uma queda, bateu com o cotovelo. Começou a sangrar porque raspou na placa de publicidade. Naquele momento que o jogo para, o Felipe Luiz chama, o Rossi vai conversar com ele, o próprio Ayrton Lucas conversa e o Flamengo passa a ter uma postura diferente. Encaixa mais a marcação, consegue roubar mais bola e tira a bola do pé do Bahia, porque até então a bola estava no pé do Bahia e o Flamengo tinha dificuldade para jogar. Ele tira a bola do pé do Bahia e começa ele a jogar. E aí o Bahia começa a errar muito, porque se sente mais pressionado, a marcação encaixa e o Flamengo domina o jogo completamente. E é o Flamengo, e o primeiro gol do Flamengo é lindamente construído, porque é diferente do que muitas vezes aconteceu, até no jogo contra o Corinthians, e que a gente via alguns jogadores pegando a bola e tentando partir por 1 contra 1, ou tentar passar por 1, por 2, por 3 jogadores de uma vez só, não. O gol do Flamengo foi um gol que começa com, para mim, a mudança mais fundamental feita pelo Felipe Luiz no time. O Léo. Que é o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz de zagueiro. Não é o Léo Ortiz de volante. Porque, inclusive, ele foi contratado para jogar de zagueiro, para dar essa qualidade na saída de bola lá de trás. E o Tite nunca tirou, e foi uma medida corajosa, tirar o Fabrício Bruno do time. Um zagueiro que teve recentemente a seleção brasileira, que teve proposta para jogar no futebol do exterior. E o Tite, tendo pedido a contratação do Léo Ortiz, não tirou o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz no time. E o Felipe Luiz, a primeira coisa que ele faz, a grande mudança é essa. O Léo Ortiz vai ser meu zagueiro para qualificar a saída de bola. E ele qualifica muito a saída de bola. E o gol começa com ele. Começa com ele, mas passa pelo Arrascaeta caindo do lado do campo, passa pela ultrapassagem do Wesley, passa pelo Bruno Henrique saindo da ponta para entrar como centroavante e finalizar, para dar mais presença de área, e pelo Ayrton Lucas fechando do outro lado para pegar o rebote e fazer o gol. Não é uma situação de se associar mais. Sim. E isso é o fundamental do futebol. O futebol é isso, é com e sem a bola, você está mais junto, você está mais próximo para ajudar a recuperar essa bola e com a bola para conseguir ter superioridade numérica e construir as situações. E aí a qualidade técnica aparece. Eu acho que foi uma evolução e é assim, de um jogo, e espero uma evolução maior para os jogos depois da data FIFA, porque ele vai ter tempo, vai descansar, ele falou ali, a cabeça tem que sair para outro lugar. Mas as seleções fazem estrago no Flamengo. O cenário de hoje me parece mais próximo. O cenário hoje me parece mais próximo da gente ver o que o Felipe quer do que exatamente o jogo do Corinthians. Até porque ele tinha chegado há 2 dias, né, como treinador. Não, mas eu tô falando porque o debate público é que o Felipe mudou a roda.
reinventou a roda. Então, o que eu acho é, quando você fala na boa vitória sobre o Corinthians, que passou muito pelo não futebol do Corinthians, as pessoas se ofendem. Elas acham que você está querendo desmerecer o Flamengo. Isso. E não é. Quando eu viro hoje e falo, o Flamengo hoje tirou o Bahia para nada em alguns momentos. As pessoas já se condicionaram, né? A ver um time diferente antes do time entrar em campo. E tá tudo bem. Já estão esperando. Então, se trata de confirmar aquilo que elas querem ver ou não. No jogo passado. Então, que sirva a isso. Que sirva ao torcedor que saiu do Maracanã. Reinventamos a roda e voltamos em 2019. Ele não reinventou a roda, mas ele recuperou o vestiário, ele gerou uma recuperação de memória do Flamengo de outros tempos. Ele muda o posicionamento do Arrascaeta, aproxima o Arrascaeta da área e isso muda o Flamengo. Foi um debate que a gente teve. Ninguém ativou a memória em um papo. A memória estava ali. Você escolhe se você usa ou não e como você se comporta em campo. Mas não foi só ele. Foram jogadores também. Obviamente, ele fez isso. O que eu quero dizer, ele tem um mérito de ser a figura Felipe Luiz. E eu falei isso aqui naquele dia. Nem o Jorge Jesus entende tanto Flamengo quanto o Felipe Luiz. Perfeito. Nem o Abel, antes do Jorge Jesus. Nem todos os técnicos que vieram depois. E por isso ele tem a capacidade de, no papo, recuperar coisas. Ele tem algo que nenhum treinador que poderia ser observado para ser contratado tem. Ele entende esse elenco. E ele entende também quem manda ou deixa de mandar. Ele entende tudo que cerca o Flamengo. Isso é muito difícil. E ele é muito inteligente. E a partir disso, ele foi um fato novo que todo mundo virou e falou, cara, a gente precisa virar, a gente precisa fazer, a gente precisa acontecer. Não virou nem com uma vitória contra o Atlético Paranaense e isso tomou a decisão da demissão. Até porque isso o papo dele com os jogadores não é de alguém que se coloca acima dos jogadores. Isso posto, o futebol vai além disso. É de alguém que é mais um ali. Porque esse anime que a Dani fala de recuperar, ela não basta para todo o resto da temporada. Peraí. Esse anímico não basta só isso para o resto da temporada. Ele falou agora. Aí hoje, eu vi pelo menos, eu vi hoje coisas interessantes. Porque sim, vai o Alexandre passar e fazer um gol não é algo aleatório. Tem toda hora um jogo pela direita, o lateral pisando para finalizar. Toda hora. O encaixe de marcação olhando para o Bahia é de alguém que entende o Alexandre Bahia. No primeiro jogo, né? Hoje o Ayrton Lucas. Então, o Alexandre passando não foi algo aleatório, porque hoje o Ayrton pisando mostra que tem algo ali de virar. O encaixe de marcação mostra que esse time vai saber pressionar um time como o Corinthians e um desenho de jogo como o Bahia. O domínio dentro do Bahia, dentro da Fonte Nova contra o Bahia, para mim, diz muito mais até do que só uma vitória simples contra o Goiás. O que eu estou dizendo foi muito bom quarta e hoje foi melhor ainda para mim. Foi bem melhor. Porque foi além... Não, foi além do anímico. Foi além do tal anímico. Hoje você ouviu o André sobre o jogo. Mesmo sem ter currículo como técnico de um time principal, ele tem uma vantagem enorme sobre os antecessores dele. Ele sabe com quem ele está lidando em cima. E ele pode virar, estou insistindo no Gabriel. Ele conhece, eu vou ser bem polido, ele conhece o perfil dos dirigentes do Flamengo. Você foi educado. São superiores dele, sempre foram. Quando era jogador, depois técnico na base, embora aí as diretorias mudam, mas quem toma a decisão ele conhece bem. Os treinadores anteriores foram apresentados às pessoas que tomam decisão no departamento de futebol do Flamengo quando chegaram, mas só conheceram essas pessoas de fato quando saíram. No caminho. E inclusive o Tite. Assim, a divulgação, a disseminação, mais até do que isso, a apresentação do Tite com tudo que ele já fez no futebol e com a idade que ele tem, como uma pessoa emocionalmente instável, que nós vimos desde o dia da demissão em diversos canais, seja de televisão, seja de internet e tal, mostra como opera a diretoria do Flamengo quando ela quer passar a sua mensagem e ela faz um bom trabalho, a bem da verdade, porque ela utiliza os serviçais permanentes que trocam a verdade pelo acesso. Então está cheio de gente disposta a falar o que interessa. E essas pessoas compareceram em massa depois que o Tite foi demitido. E a mensagem era a mesma, mas só prestar atenção, em vários lugares, em lugares diferentes, pessoas diferentes. Olha, a diretoria do Flamengo ficou preocupada porque o Tite estava muito abatido nas últimas semanas. O filho dele passava mais tempo, começaram a cronometrar o período do filho do Tite na beira do campo, que é algo como trivial, se ele dirigisse o time mais do que o técnico do time. Né? Mas ele foi demitido por esse cenário ou ele foi demitido pelo trabalho e pela falta de resultados? Ele foi demitido por tudo isso, ele foi demitido porque a arquibancada o demitiu muito antes dele ser demitido de fato. Né? A história dos treinadores do Flamengo antes do Felipe Luiz chegar é uma história de cadáveres ambulantes que ficaram trabalhando por dias até serem comunicados. Isso aconteceu com vários. Isso aconteceu com Paulo Souza, isso aconteceu com o Sampaoli. Demitido. Né? Isso aconteceu com
mais alguém que trabalhou por 2 ou 3 dias, Vitor Pereira, trabalhou 2, 3 dias aí, todo mundo já, aquela coisa assim, pô, vai ficar até sexta e tal, aí na sexta-feira, E gente demitida de madrugada, né? Sim. E o próprio Tite não foi demitido. O agente dele recebeu um telefonema informando que ele estava demitido. Então, assim, opera dessa maneira a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz sabe disso. Isso é uma grande vantagem, embora ele não tenha E é mais difícil operar com ele. Claro, É mais difícil operar por ele ser quem é, né? Agora, a mudança de comando técnico já traz imediatamente uma série de coisas. Todos os jogadores sabem que haverá escolhas distintas da comissão técnica anterior. Uma nova possibilidade. Uma série de mudanças, oportunidades para uns, falta de oportunidades para outros. Isso é normal e não existe o desgaste. E muda radicalmente a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Porque se não houvesse troca no comando, o Campeonato Brasileiro ia continuar sendo levado como dava. Toda a briga política do Flamengo sinalizou que o brasileiro interessa menos. Até a questão da inversão de datas da Copa do Brasil, porque é um clássico. Aqui eu não me incomodo ter problemas. Nesse momento é o menos viável também, né? É menos viável você. Mas hoje a sensação do torcedor é menos viável, mas dá. Olha que dá. Mas agora a comissão técnica do Felipe precisa do Campeonato Brasileiro. Para trabalhar, para organizar o time, para conhecer melhor, para colocar as ideias, para ver o que funciona, o que não funciona. Para ter resultado que dê lastro. Para ter resultado que transforma o ambiente interno. É isso. Para manter a torcida conectada ao time, porque vai ser muito importante, né? Em Copa do Brasil, o Flamengo passando pelo Corinthians, que é o mais provável. É melhor ter bom resultado antes da volta contra o Corinthians do que ter mau resultado. É claro. E os jogadores entendem isso. Tudo isso não quer dizer que o Felipe Luiz não faz nada, não trouxe nada, não motivou, não mudou gente de posição, não soube utilizar um entrosamento que o time tem há muitos anos e que na cabeça de muitas pessoas não adiantava mais voltar a isso, porque são 5 anos a mais, os jogadores são mais velhos. Não adianta só isso, daqui para frente vai ter que se fazer uma outra espécie de trabalho, né? Mas para um primeiro momento você resgatar isso é também importante. Acho que essa outra espécie mais hoje. Um ponto, mas acho que tem mais um ponto aí, porque a gente está numa expectativa muito grande da sequência do que vai ser o Felipe Luiz com esses dias de trabalho. Só que aí tem um ponto que tem que ser levado em conta. O Felipe Luiz, nesses dias de trabalho, não vai ter 6 jogadores, salvo engano. Nação flamenguista. A mídia de todo o Brasil discutindo a vitória do Mengão aí, né? Vamos falar aqui um pouco, vamos deixar nossa opinião. Pois é, né? Pra mim, o Flamengo venceu e convenceu. Pra mim, o jogo foi mais difícil que o jogo do Corinthians. Como assim? Pois é. Foi mais difícil e o Flamengo jogou mais bola, pessoal. Vale ressaltar que o Bahia tá entre as primeiras posições aí, né? Tá na parte de cima da tabela, tem um bom time. Sempre muito elogiados pela mídia brasileira. Rogério Ceni sempre elogiado, né? Mas mais uma derrota pro Flamengo, né? Sua 15ª em 15 jogos, né? Histórico, né? Ele não consegue ver as camisas do Flamengo, né? Mas o Flamengo jogou bem. Na coletiva, Felipe Luiz foi bem claro, né? É difícil, né? É difícil jogar contra esse time do Bahia. Principalmente nos padrões que ele quer para sua equipe, né? Marcando alto, marcando pressão, não deixando o time respirar. Foi justamente isso que aconteceu, pessoal. Mais uma vez o Flamengo perdendo muitos gols, né? Mais uma vez. Incrível, pessoal. Incrível, incrível, né? Pelo menos tem algumas coisas em comum aí, né? Entre 2019 e esse time de Felipe Luiz, né? O Flamengo de 2019 também era isso, né? Perdia muitos gols, né? O Flamengo perdeu o gol no início do jogo com o Gabigol. Perdeu o gol com o Gerson. Perdendo 2 oportunidades. Perdeu com o Alcaraz. Mas o importante foi a vitória, né? O importante foi a vitória. Um bom jogo, né? É um jogo para trazer a equipe novamente, né? A mídia está discutindo se o Flamengo e se Felipe Luiz fez bem para a equipe. Com certeza, né, pessoal? A gente estava cansado de ver aquele time de Tite andando dentro de campo, né? Você vê Felipe Luiz, ele é um cara. Eu observei hoje, né? Observei ontem, no caso. Ele é um cara bastante atlético, né? Na beira de campo, cobrando. Você via, olhava para Tite, o cara que foi treinador de 2 Copas do Mundo da seleção brasileira. Flamengo perdendo ele com a mão no queixo. Não sabia o que fazia. Felipe Luiz não. Deu bronca. Em Dela Cruz perdeu bola, ele deu bronca. Deu bronca em Gabigol. Deu bronca em Arrascaeta. Deu bronca em Gerson.
Então, ele está seguindo o mesmo padrão de Jorge Jesus. Ele não quer saber quem é que está do outro lado com a camisa. Errou, ele cobra, né? Mais uma grande partida aí de Gerson, né? Volto a destacar. Mais uma grande partida de Léo Ortiz. Vai ser difícil tirar Léo Ortiz desse time, né? Que pena que o treinador antigo não enxergava isso, né? O cara que o Flamengo lutou mais de 3, 4 meses para a contratação do Léo Ortiz. E Tito não botava no time, né? Botou de volante, o cara deu conta do recado, mas de zagueiro ele não botava. E tá aí. Hoje é o melhor zagueiro do Flamengo. Por que é que o Flamengo hoje envolve o adversário, muitas vezes saindo da zaga? E tem um zagueiro que sabe jogar, pessoal. Tem um zagueiro que tem visão de jogo. Não é aquele balão procurando no lateral, não. Ele dificilmente ele erra um passe, né? É sempre se antecipando na jogada. Então é um jogador aí que tem muito a crescer com o Felipe Luiz. E Felipe Luiz de treinador, pessoal, ele pode até cair fora da Copa do Brasil para o Corinthians. Pode não ganhar o Brasileirão, mas eu acho que a coisa mais certa que o Flamengo fez foi fazer um contrato aí até o final de 2025 para Felipe Luiz. Vou dizer alguns pontos. Ele entende de futebol. Ele tem o DNA que todo flamenguista quer, né? Jogar para cima, jogar para frente, marcando pressão, não deixar o adversário respirar. Ele tem isso, né? Tem esse DNA, tem essa filosofia de jogo. À beira de campo ele não fica parado, né? Errou, ele cobra. Errou, ele cobra. Pode ser qualquer um. Tá mais do que certo. Eu vi muitos torcedores aí cobrando Gabigol, né? Não, porque Gabigol Gabi sem gol, não produz desde o ano passado. Pessoal, quem foi o jogador no ano passado do Flamengo que vocês viram jogar bola? Nenhum. Quem foi o jogador do Flamengo até Felipe Luiz chegar aí, a não ser Gerson, você viu jogar bola? Só tinha Gerson, né? E a torcida só cobra Gabigol, né? Alguns, né? Alguns, não são todos, né? Só cobra Gabigol, né? Arrascaeta não tava jogando, De La Cruz não tava jogando, Bruno Henrique não tava jogando. E outra, tava entrando em campo, viu? Gabigol não tinha como mostrar nem jogar porque não entrava em campo. Como é que o cara ia resolver? 35 do segundo tempo, 45, jogo resolvido, às vezes o cara entra até desmotivado. Aí a torcida, não, porque Gabigol é Gabi sem gol. Primeiro que ele não entrava em campo, pessoal. E Felipe Luiz foi bem claro aí, né? Ele confia em Gabigol, sabe da capacidade, tem que colocar ele pra jogar. Tá sem ritmo de jogo, precisa de confiança. Quer dizer, ele só fez dizer, Tito deixou o cara sem confiança, sem ritmo de jogo. E o cara foi bem claro, jogou na cara de Tito, né? Ele confia em Gabigol. Sabe da capacidade de Gabigol, né? Não adianta aqui você querer discutir, né? Sobre a capacidade de Gabigol, né? Talvez se vocês não confiassem tanto em Gabigol, torcedor flamenguista, Gabigol não tinha dado aquela Libertadores para o Flamengo, né? 2019, tem muito torcedor esquecido, né? Talvez se Jorge Jesus não confiasse em Gabigol, o Flamengo não tivesse ganhado essa Libertadores, né, em 2019. Como assim? Não tinha feito nada no jogo. Não tinha dado um chute no gol. Só reclamando. E no final do jogo fez 2 gols. Por quê? Porque ele é decisivo. O treinador confia nele. O treinador confiava. Passou confiança, não vai tirar. Deixou o cara e o cara resolveu, né? Se fosse com o Tito, ele tava lascado, né? Se fosse qualquer outro treinador, tirava, né? Tava jogando nada, mas será que a bola ia procurar o outro atacante aí? Procurou o Gabigol, né? Colocou a bola pra dentro, né? Então, eu acho que as cobranças têm que ser iguais, pessoal. Tem muito jogador aí que jogou o ano passado, tá jogando esse e não jogou nada. Gabigol jogou o ano passado e esse não tá jogando. Então ele não pode ser cobrado também, né? O mesmo peso, né? Mas, infelizmente, a torcida do Flamengo tem alguns que pensam assim, né? Felipe Luiz, eu sem nenhuma sombra de dúvida, vai fazer um grande trabalho na frente do Flamengo, né? Espera que no próximo ano ele continue assim. Se vir algum título esse ano, beleza, né? É lucro, é saldo. Mas vamos acreditar, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.